E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Estou aqui para fazer um vídeo prometido, né? Deixa eu colocar só meu celular aqui no mudo aqui, que senão daqui a pouco ele dispara aí. Um vídeo prometido que eu falei que eu ia fazer semana passada com um evento lá que aconteceu entre China e Estados Unidos. Para quem não sabe, foi quando um balão meteorológico chinês foi abatido em céu dos Estados Unidos. Eu falei, vocês querem que eu explique essa guerra comercial? Então, de maneira bem didática, bem direta para vocês, eu vou explicar. Vou colocar aqui para vocês as tarjas, tudo direitinho. Referências aqui que a gente utilizou também na descrição do vídeo e também as minhas redes sociais no comentário fixado. Então já se inscreve no canal, vocês já sabem todo o procedimento para a gente poder continuar fazendo esse trabalho aqui. Vamos lá então começar? É importante que se diga que a gente vai falar da guerra comercial, que é atual entre China e Estados Unidos, mas é importante a gente pegar um pouquinho no passado em relação a origens. Sem querer ficar também aprofundando horrores no passado, porque não é o objetivo. O objetivo é entender a atualidade dessa guerra comercial, mas é importante descobrirmos se existe algo antes. Se existe algo antes. E existia. Os Estados Unidos ele esteve durante um momento da história do lado de nacionalistas na China contra os revolucionários. Os Estados Unidos apoiou boa parte os nacionalistas lá de Chiang Kai-shek lá na China contra a Revolução Comunista que aconteceu na China em 1949, que é a Revolução de Mao Tse-tung. Então os Estados Unidos não queria essa revolução, era um período pós-Segunda Guerra Mundial, é 1949, é um período que a gente já está inclusive na Guerra Fria, tá? Apesar do Muro de Berlim não ter sido construído ainda, ele vai ser construído só em 1961. Os Estados Unidos preferia um governo chinês e a China sofreu muito antes disso. A China teve dominação japonesa, ela sofreu com o neocolonialismo britânico, né, as guerras do ópio e tudo mais. E quando ela conseguiu se libertar, aí você teve um processo de revolução comunista, uma revolução socialista, liderado por Mao Tse-tung, um processo que partiu de marchas na zona rural, no campo. Os Estados Unidos foi contra essa revolução. Mas você teve também um outro embate entre esses dois países, que é quando os Estados Unidos também ele fica de um lado, China fica em lados opostos na Guerra da Coreia, que é aquela guerra que vai de 1950 a 53. A China de Mao Tse-tung, a China ficou do lado da Coreia do Norte, que é a República Popular Democrática da Coreia, enquanto que os Estados Unidos ficou do lado da Coreia do Sul. Então, só para passar para vocês que a relação esse conflito ele também tem causas político-ideológicas, tá? Lá atrás, para a gente poder chegar na atualidade. E na atualidade? A atualidade, só para a gente entender um panorama antes da gente falar especificamente da guerra comercial, mas é como causa, inclusive, dessa guerra. É notável o crescimento econômico chinês. Então vocês sabem disso, isso é notável, que a China tem um crescimento econômico extremamente importante. E ela tem dentro do seu próprio país, não é um vídeo sobre isso, deixa eu baixar o microfone aqui, mas dentro do seu próprio território. Se vocês quiserem também, a gente pode aprofundar e fazer um vídeo sobre, um vídeo didático, porque tem muita gente aí falando sobre isso, muita gente competente, inclusive que serve de referência aqui pra gente. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo voltado para vestibulares, voltado para vocês, didático mesmo, a China tem em seu território um sistema onde a propriedade, você tem uma diversidade de propriedades na China, desde propriedades mistas, que são propriedades tanto de cunho estatal, com iniciativa privada, até propriedades estatais e meios de produção, na verdade, né, que são controlados pela classe trabalhadora chinesa. Então você não tem só aquela relação entre propriedade privada e propriedade pública, estatal. Não é. A China é um pouco maior, é mais complexo o processo lá. Você tem propriedades, sim, dominadas, controladas pela classe trabalhadora, meios de produção. Mas ela utiliza, a gente pode dizer que ela utiliza muito bem
o mercado capitalista, sobretudo internacional, para o seu crescimento técnico-científico. A China, ela cresce cientificamente, cresce tecnologicamente, e ela utiliza muito do mercado capitalista internacional para isso. Então, o que vem para fora, ela utiliza para o seu próprio crescimento, seja com exportação ou seja com importação, tá? Em relação de influência. E aí que entra a questão dos Estados Unidos, porque a China, ela é das maiores exportadoras para o mercado estadunidense. Cerca de 21,4% do comércio exterior da China está destinado para os Estados Unidos, com produtos aí ligados à prestação de serviço, não, ligados a bens de serviço, tecnologia, maquinário, entre outras coisas. Os Estados Unidos também é um grande parceiro comercial. Então a gente está falando de dois grandes parceiros comerciais, China e Estados Unidos. Os Estados Unidos também exporta para a China, tá? Exporta automóvel, os Estados Unidos exporta commodities, exporta, como eu falei para vocês, produtos primários, né? Principalmente a soja. Para dar um exemplo para vocês aqui, que existe uma relação ali comercial entre os dois países. Só que a China, já de muitos anos para cá, ela se tornou o segundo país mais rico do mundo, tá? Atrás só dos Estados Unidos. Então, o segundo PIB do mundo é chinês. E a gente vem percebendo um crescimento econômico chinês, o que afeta diretamente os Estados Unidos, que teme esse crescimento econômico chinês. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo. Tá bom? Então, se a gente for olhar aí a questão do PIB, a relação do PIB, a China vem crescendo ano após ano. E aí que, do ponto de vista econômico, passando esse panorama para vocês, nessa relação de exportação e importação entre China e Estados Unidos, a China acaba se sobressaindo nos últimos anos. Tem anos que a China ela passa a ter superávit nessas relações, o que faz com que ela tenha uma balança comercial favorável. O que eu estou querendo dizer? Ela acaba exportando, em relação aos Estados Unidos, tá? Ela acaba exportando mais seus produtos para os Estados Unidos do que importando mais produtos dos Estados Unidos. Então ela tem um superávit nessa relação de balança comercial. Enquanto isso, os Estados Unidos já têm uma relação um pouco mais conturbada. Os Estados Unidos, nos últimos anos, têm mais importado produtos chineses do que exportado produtos para a China. Então, os Estados Unidos têm aí uma relação de déficit em relação à balança comercial. E aí que tá. E aí começa o caso de um acusar o outro na atualidade. A tensão, ela passa, inclusive, por uma empresa muito conhecida por todos nós, que é a Huawei, né? Ou Huawei, como vocês quiserem chamar, que é uma empresa chinesa, inclusive, de economia, inclusive com participação forte aí da classe trabalhadora chinesa. A Huawei, ou Huawei, como vocês quiserem chamar, eu não sei de fato pronunciar, isso não é o mais importante. Ela que é das pioneiras em internet móvel, inclusive na atualidade em falar em internet 5G. Se alguém quiser aí contribuir, por favor, fique à vontade, porque eu conheço muito pouco de tecnologia, não sei o que eu preciso aqui, e é meio que automático aqui para mim. Mas ela vem sendo acusada já há alguns anos, na verdade, já desde do início da década passada já havia alguns rumores, mas a acusação se fortaleceu agora nos últimos anos, e ainda existe essa acusação de que a empresa ela faz um serviço de espionagem dentro do território dos Estados Unidos, através dos aparelhos, celular e tal, que ela espiona os Estados Unidos. E isso aí é discutido lá pelo FBI, pelo Senado dos Estados Unidos, então a tensão é maior por conta disso. E aí chega a eleição do Donald Trump, né, que a gente conhece muito bem. O Donald Trump, lembra quando ele foi eleito? No ano de 2016, tá? O Trump foi eleito em 2016, e ele já em seu discurso de campanha, ele já falava em relação a fortalecer a sua própria indústria, no sentido dentro do capitalismo, mas ainda com uma pegada forte do nacionalismo em relação à indústria privada, aos meios de produção dos Estados Unidos, reduzindo as importações de produto chinês e a dependência dos Estados Unidos em relação às importações chinesas.
Isso aí a gente vai ter o início, tá? Se a gente quiser dar um marco para esse início dessa guerra comercial atual, 2018, dentro de Donald Trump, do governo de Trump, quando ele coloca algumas restrições e taxa produtos chineses entrando nos Estados Unidos para poder fortalecer a própria indústria dos Estados Unidos, tá? Já que 2018, o dado que a gente tem em 2018 é que os Estados Unidos havia lucrado 120 bilhões com exportações para a China. 120 bilhões de dólares. Só que a China tinha lucrado 539 bilhões de dólares com exportações dos Estados Unidos. Então, é disparado o crescimento econômico e a vantagem chinesa em relação às exportações, em relação aos Estados Unidos, em 2018 ficou evidente. Bom, então o Donald Trump, o que ele fez? Ele passou a taxar os produtos chineses. E a China? A China dá uma resposta na mesma moeda, também taxando produtos dos Estados Unidos para poder fortalecer o seu próprio mercado interno. E a China também vai um pouco além. A China desvaloriza a própria moeda para os produtos dentro da China ficarem mais baratos para serem consumidos. E assim você acaba consumindo mais o produto chinês do que procurar importar produto dos Estados Unidos. Então a China deu uma resposta à altura em relação aos Estados Unidos. Depois os Estados Unidos taxou mais, os Estados Unidos procurou ajuda parceiros em relação à União Europeia para poder continuar fazendo essas sanções à China. Né? Vale lembrar, acho que é uma nota muito importante aqui destacar, que já dentro do governo do Trump, em 2020 a gente passa a viver essa questão do coronavírus, né, da pandemia, que é uma pandemia que eu estou gravando em 2023, a gente ainda, infelizmente, vive a pandemia. Ainda que reduzida, mas a gente vive. Pandemia, né? E aí você teve, inclusive, por conta disso, uma pegada xenofóbica muito grande dos Estados Unidos. Tá? E isso refletiu, logicamente, no Brasil, através do governo no Brasil, que na época era do Jair Bolsonaro, que era um aliado, potencial aliado de Donald Trump, com a ideia de falar esse vírus chinês, que a China, na verdade, está jogando esse vírus para o mundo, para poder destruir o mundo, faz parte da guerra comercial. Então, assim, infelizmente, a gente vê muitos chineses, inclusive no Brasil, a comunidade chinesa no Brasil é muito grande, tendo que explicar aqui no Brasil que não era isso, que eles estavam aqui, que a China também foi pega com essa questão do coronavírus. É muito triste, porque sempre tem uma pegada que vai além da questão econômica. Tem uma pegada xenófoba, né? Ou xenofóbica, como vocês quiserem chamar. Bom, dos dois lados, essa guerra comercial, ela pode ter o seu bônus, que é o bônus de você tentar valorizar o seu próprio mercado e fazer o seu crescimento econômico. Mas existem ônus também, existem perdas, tá? E essas perdas, elas refletem principalmente, além da questão da economia, elas podem refletir também principalmente na relação de empregos. E aí isso gera crise interna, tá? Isso mexe com popularidade de governante. No caso dos Estados Unidos, isso é muito forte. Porque para você exportar produtos, e quando você reduz essa exportação de produtos, você reduz o número de empregos no seu próprio país, e aí a gente não está no período onde as coisas estão bem para todo mundo. Existe crise, os Estados Unidos vivendo um processo de déficit aí na economia. E mesmo se você importar, isso gera empregos também, empregos para importação, para bens, serviço, para comércio, para tudo, certo? E no caso da China, do lado da China, também. Então isso reduz empregos. Então, além do bônus, existe também o ônus. E recentemente, agora os Estados Unidos não é mais o governo Trump, é o governo Biden, que tem feito ali alguns esforços para tentar reaproximar da China, né, mas não acabar necessariamente com uma guerra comercial, mas reaproximar da China. Só que existem alguns fatores que prejudicam. Tem alguns fatores que ainda são um entrave nessa relação de reaproximação entre China e Estados Unidos. A gente pode citar, por exemplo, a guerra da Rússia, quando os Estados Unidos Rússia e Ucrânia, né, criticava abertamente a Rússia, os Estados Unidos, né, um dos membros da OTAN, dos líderes das grandes lideranças militares, econômicas, mundiais da OTAN, né, econômicas não, mundiais, militares da OTAN,
fazendo crítica, inclusive, durante esse processo todo, 2020, ao Xi Jinping, o presidente da China, que a China também é uma parceira comercial da Rússia, que durante muito tempo a China não se pronunciou sobre o processo de guerra, não condenou os ataques russos à Ucrânia, por exemplo. E aí você tem outras questões. Por exemplo, no ano passado, 2022, se eu não me engano, foi em agosto ou setembro, havia a possibilidade de reaproximação, de visita de embaixadores estadunidenses na China, até que, antecipando, a gente teve a presidente da Câmara dos Representantes, que seria a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, que é a Nancy Pelosi, né? Nancy Pelosi, que é do Partido Democrata da Califórnia. Ela esteve presente em Taiwan, a República do Taiwan, na Ilha Formosa. E qual que é o problema disso? Taiwan não é reconhecida a independência do Taiwan pela República Popular da China. E isso foi visto pelos chineses como uma afronta, uma provocação. E aí, recentemente, na verdade eu estou gravando esse vídeo está saindo agora em fevereiro, semana passada aí, a gente teve, por exemplo, um balão meteorológico chinês que entrou em território, a gente relatou, o da Nancy Pelosi a gente relatou aqui também em vídeo, e o balão chinês meteorológico que entrou pelo Alasca, passou pelo Canadá e entrou em território estadunidense e foi abatido pelos Estados Unidos, e ainda se discute lá falando que esse balão na verdade era espionagem da China. Eu vi até algumas reportagens, até alguns críticos, né, falando a China não precisaria colocar ia ser é muito mirim, sabe? É juninho, é muito juvenil a China jogar um balão para todo mundo ver falando que é espionagem e falando, não, isso aqui foi meteorológico e tal. Na verdade, era um balão realmente, parece ao que tudo indica, meteorológico, que teve seu curso desviado por correntes de ar, mas os Estados Unidos levanta a possibilidade de ter sido um balão de espionagem, né? E isso faz com que abateram, né? Um caça F-22 abateu o balão e continuou. Então parece que toda hora que os dois países têm uma possibilidade de reaproximação diplomática, eles têm relações diplomáticas, tá? Eles têm relações diplomáticas, mas ao estreitar mais ainda essas relações diplomáticas, sempre parece que acontece alguma coisa que faz com que essas relações ainda ficam meio tensionadas, tá bom? Tá dado o recado, acho que foi um bom vídeo, né? Pelo menos eu achei, eu gostei de ter feito. Esclareci, acho que de maneira didática aqui, sem muita enrolação para vocês. E é isso, gente. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários suas críticas, sugestões, críticas construtivas, são sempre muito bem-vindas, sugestões, palavras de carinho. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!